Bom dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações, amém? Você pode tomar o seu assento. Meu coração está muito alegre em ver o que Ele tem feito no nosso meio. É muito bom poder ter você aqui. E eu quero estimular você a crer que muito em breve... Você está achando que eu estou preocupado com quando nós vamos começar a fazer 2 cultos à noite? Eu não. Eu estou feliz porque em breve nós vamos começar um culto 8 horas da manhã, aí depois vamos ter que começar outro culto 10 horas, aí depois outro culto às 15, depois outro culto às 17, e vai assim. Essa que é a nossa expectativa. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Queridos, o crescimento da igreja não se dá pela forma numérica. Não é a volumetria que demonstra o crescimento de uma igreja saudável, mas sim o envolvimento das pessoas que pertencem a esse corpo. Entenda isso. É o quanto das pessoas que congregam, que reúnem, que participam, que estão aqui, estão envolvidas, estão comprometidas, estão conectadas ao reino. Essa é a forma mais clara e mais saudável de nós percebermos e identificarmos o crescimento da igreja. E aí, quando você para pensar sobre isso, faça uma autoanálise, faça uma reflexão, pense um pouco sobre a sua realidade, a realidade da sua vida cristã. Você está envolvido com a igreja? Você está comprometido com a igreja? Você pertence à igreja? Você faz parte do que Deus está fazendo? Você se permite não apenas trabalhar na igreja, trabalhar para a igreja, trabalhar com a igreja, mas você se permite ser trabalhado por meio da igreja, ser trabalhado pelas pessoas que estão na igreja, ser trabalhado pela palavra de Deus, que vai nos orientar, que vai nos governar, que vai nos disciplinar, que vai nos dar o discernimento de como devemos proceder. É pensando assim que nós conseguimos nos posicionar no reino espiritual. É pensando assim que nós começamos a ter mais clareza do nosso propósito. Porque a igreja, ela não é... A igreja, a gente tem uma visão, às vezes, muito equivocada da igreja, de distanciamento, quando nós não entendemos e não nos conectamos a isso. Eu queria que você pensasse um pouquinho acerca do seu amor pela igreja. Eu queria que você pensasse sobre o amor que você tem pela igreja do Senhor Jesus. E aí, quando você olha com essa ótica de pensar sobre o amor da igreja do Senhor Jesus, e aí é importante você entender que nós não estamos falando do Ministério Betel em Barcelona, mas nós estamos falando das igrejas que estão estabelecidas, que estão fundamentadas pelo princípio do Evangelho e que crescem sempre propagando, anunciando as verdades de Deus e que vem trabalhando, transformando, transicionando a nossa mentalidade, o nosso comportamento. Queridos, nós não pertencemos mais a este mundo e o pecado não deve operar e governar as nossas vidas. E quando você tem uma vida onde você diz ser um cristão e a sua conduta ela é diferente de uma nova criatura, de uma pessoa que nasceu de novo, desculpa, a nossa aparência é como de um sepulcro caiado. Temos uma aparência exterior bonita, bela, formosa, mas nós sabemos que ali dentro possui um corpo fétido. Ali dentro provavelmente tem um corpo em decomposição ou não tem mais nem restos mortais além dos ossos. Tudo já passou. E quando nós olhamos e pensamos um pouco sobre isso, eu costumo imaginar que a igreja, para nós, ela deveria, se olharmos de uma ótica natural, a igreja deveria ser o lugar mais bagunçado e mais complicado da face da terra. Que é isso, pastor? Sim. Porque a igreja, ela é o macrosistema do micro-organismo da família. E aí pensa comigo. As nossas famílias, elas estão organizadas de formas distintas. A nossa estrutura familiar, o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, ele se dá por meio da nossa família. E cada vez mais o mundo, ele se perde dentro dos valores. E quanto mais o mundo se perde dentro dos valores, quanto mais a família, ela vai se degenerando, ela vai se deteriorando, ela vai se distanciando dos propósitos cristãos, dos propósitos divinos, dos princípios e dos valores que são saudáveis para a nossa estrutura enquanto a nossa humanidade. Quanto mais isso fica longe desse propósito, mais nós vamos receber famílias com comportamentos, com estruturas bem, mas bem diferentes. Então, se observarmos
sob essa ótica, a igreja sim deveria ser a organização, o ambiente que tem assim o maior descontrole e a menor possibilidade de dar certo. Para imaginar como que você pega um macrosistema que reúne vários microsistemas complexos e agora você consegue perceber um alinhamento para que possa haver harmonia, sinergia, comunhão, uma mesma linguagem, o mesmo respeito, a mesma visão. A restauração de princípios que foram perdidos. A igreja ela tem essa grande missão. E eu não sei você, mas quando eu cheguei aqui, eu era muito diferente do que sou. Se eu não tivesse sido alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus e não me envolvesse com a sua santa palavra e o seu Espírito não habitasse dentro de mim, seguramente eu seria como uma outra pessoa que talvez não consegue perseverar nas coisas que são importantes. Não persevera no seu crescimento, na sua caminhada de transformação para ser alguém mais parecido com o que Deus tem para a sua vida. Não consegue perseverar no seu relacionamento familiar. Se divorcia, desiste da sua família, desiste do teu filho, desiste da tua filha, do seu esposo, da sua mulher. São filhos que estão desconectados porque estão mais conectados ao mundo. Ei, nós não podemos simplesmente jogar a toalha e nos rendermos a tudo que o mundo está assediando a nossa família, assediando os nossos filhos, nos assediando, tentando nos envolver. E pior do que isso, são os subgrupos que nós temos distintos, onde várias pessoas falam em nome de Deus, várias pessoas se reúnem em nome de Deus. Nós começamos a ter agora um estereótipo de igreja padrão, perfeita, onde, queridos, o importante é você estar ali, o importante é você demonstrar por meio do que você tem, por meio do que você faz, por meio do seu filtro, a sua paz interior, a sua realidade, quando na verdade o nosso Deus, ele sonda o mais profundo do nosso ser. E tudo isso é para pensarmos, qual é o nosso nível de amor pela igreja? Porque olhando por essa ótica, nós vamos entender que Cristo, ele vai trazer características específicas e distintas acerca da maneira em que nós devemos amar a igreja, acerca da maneira em que nós devemos amar os nossos cônjuges. E às vezes nós não conseguimos fazer uma boa conexão com essa verdade bíblica. Quando ele diz assim que o marido deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Para observar que na grande maioria das vezes, em algum momento o homem está disposto a abandonar tudo para viver com a sua esposa. Mas com o passar do tempo ele está disposto a abandonar a sua esposa para viver o tudo que ele acha que é melhor na sua completude de ser. Aí começamos a descobrir que temos divergências, formas de pensar distintas, temperamentos completamente variados. A forma de falar, não temos polidez, não somos lapidados na nossa conduta. Às vezes somos muito dominadores, às vezes queremos muito ter o controle das coisas. Às vezes não sabemos lidar, não concedemos liberdade para a pessoa que convive conosco, não entendemos a pessoa que convive conosco. E nós simplesmente nos fechamos dentro de uma bolha e pensamos, para que a minha felicidade seja plena, o nosso ego, o nosso egoísmo, ele começa a sucumbir, tomar conta da nossa vida e nada mais importa além da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa vontade, do nosso desejo. Mas falamos em nome do Senhor. Falamos em nome de Jesus, cantamos em nome de Jesus, pregamos em nome de Jesus. Vivemos uma falsa ideologia de um cristianismo que ele, quando for provado pelo fogo, ele vai trazer as evidências da pessoa vil e terrível, asquerosa que nós fomos, escondido por detrás de discursos que eram maravilhosos, mas que não condiziam com a realidade que era contida dentro da nossa família e dos nossos relacionamentos. Deus conhece você. Ele me conhece. Ele sabe qual é o nível de amor que nós temos, uns para com os outros.
e assim para com a sua igreja. Quando nós olhamos para essa realidade, quais são as características específicas que vai acontecer no processo de transformação de alguém que um dia vem ao templo, senta para assistir ao culto? Quais são os passos que vão ocorrer na vida de alguém que se apaixona por Jesus por causa dos seus, não os seus feitos, mas pelo que ele é? Porque as pessoas foram atraídas a Cristo pelo que ele podia fazer em favor da vida delas. Mas as pessoas que conheceram a Cristo e que se tornaram apaixonadas por Jesus, elas entenderam que não era sobre o que Jesus poderia fazer pela vida delas, mas era sobre o que Jesus queria fazer na vida delas. Queridos, não é sobre o que temos, é sobre o que somos. Não é sobre o que nós cremos acerca de Deus, é sobre o que nós estamos dispostos a fazer por essa fé autêntica. Não é sobre um sacrifício de tolo, mas é sobre um sacrifício vivo, santo e racional. Não é sobre um tempo presente, não é sobre não ter tempo para isso ou não ter tempo para aquilo. É sobre saber remir o seu tempo e organizar para que você possa viver a eternidade. E nós nos perdemos em tantas coisas. Quais são as características que são específicas para que você possa demonstrar o seu amor pela igreja do Senhor? Uma característica muito simples é você ter uma fé suficiente que te capacite e te leve ao nível de consciência de que você precisa ser membro do corpo. E o apóstolo Paulo, ele traz uma narrativa muito linda quando ele escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 12, do versículo 14 ao 31, não vou ler todos, mas vou me apegar a alguns pontos que são fundamentais, onde ele faz a estruturação do corpo e ele começa agora a desmembrar. Isso é maravilhoso. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos inseridos dentro de um projeto, mas nós não sabemos quem nós somos. E isso vai gerar muita dificuldade para o seu crescimento. Você não vai operar da maneira adequada. Quando você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, faz parte de um projeto, e aí você tem algo que é específico para você fazer, mas você quer fazer o que não foi chamado. O texto vai dizer em 1 Coríntios 12, do versículo 12 a 14, o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros são muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O apóstolo Paulo vai trazer as distinções de características de etnia, de crença, de fé, de conduta. Ele faz a classificação social. Ele traz parâmetros que são importantes nós entendermos, que não tem a ver com qual é a nata que eu pertenço, se eu estou por cima da cobertura ou se eu sou simplesmente a base. Ele vai nos trazer para dentro de um ambiente onde ele traz um sentimento de igualitário, um sentimento de harmônico, onde você precisa, e não saber permear nessa esfera é terrível, porque nós nos julgamos de maneira inconsciente, faz parte da nossa natureza, o tempo todo melhor ou superior do que os outros. Nós somos treinados e preparados para vencer. Não deixa te bater, não deixa ninguém ficar no seu lugar, você é melhor do que o outro. A nossa cultura, ela nos leva para ela nos formata dentro desse molde. E não que nós não tenhamos que ser melhores, dedicados, esforçados, buscarmos a excelência. Mas nós precisamos saber subjugar todo esse conhecimento, essa sabedoria, esse poder, o que possuímos, em prol, em benefício de algo maior do que nós. Às vezes nós conseguimos contemplar a miséria na família. O marido que não consegue fazer um investimento na sua esposa porque ele é avarento, ele ama mais o dinheiro do que a sua própria esposa. Um pai que não consegue investir no seu filho porque ele é avarento, ele ama mais o dinheiro do que o seu filho. Um filho que não consegue também externar isso para com a sua casa, que trabalha, se torna individual e não consegue observar, será que eu posso presentear o meu pai? Será que eu posso presentear minha mãe? Será que eu posso ajudar nas despesas de casa? Porque ele se torna avarento, ele já começa a criar o seu mundinho. Ei, essa é uma realidade comum entre nós. Nós não sabemos nos conectar em laços de sangue. Nós não sabemos pertencer a um ambiente onde nós deveríamos ser saudáveis e assim curar os outros. Mas esse macrosistema
está repleto desse microsistema que se chama família. E em condições bem complexas. Quem é você na sua casa? Quem é você nessa igreja? Quem é você no ambiente onde você está? Quando ele avança para o versículo 31 do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele destrincha, ele elabora, ele fala das características, da importância. Se você é pé, se você é mão, se você é olho, se você é ouvido, ele traz todas essas características de forma muito distinta. E quando ele fala para você procurar os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, ele sai do capítulo 12, porque não para por aí. E ele permeia o capítulo 13, para ensinar esse caminho para nós. Ele fala no versículo 1 do capítulo 13, bem assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Ele começa agora a trazer as características dos dons, das formas em que nós podemos operar no meio da igreja. E ele começa agora a dizer o seguinte: ei, preste atenção. Não é sobre o que você quer fazer ou para o que você pensa que você é melhor ou mais capaz. É sobre o que você precisa fazer no ambiente onde Deus te chamou com um propósito específico. E ele vai chegar no versículo 13 do capítulo 13. E ele vai dizer assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Você e eu não seremos capazes de operar na igreja com o propósito mais sublime pelo qual Deus nos criou, se não for por meio do amor. Não importa quem você é e o que você faz nesse ambiente. Se não houver amor, para nada serve. Agora, o que é amor para você? O que você tem amado? Porque tem pessoas fazendo as coisas aqui em nome do amor próprio, em nome do amor pelos seus interesses, pelos seus desejos. Qual é de fato essa mola mestra que tem impulsionado você a servir num time de voluntários, a estar lá em cima trabalhando com as crianças, quem sabe trabalhando com os adolescentes, trabalhando com os jovens, trabalhando com os casais, trabalhando com a estrutura que nós temos aqui na igreja, servindo em um ambiente. Se você não trouxer significado, relevância para isso, pense comigo, por que você está desejando estar num lugar, mesmo não estando preparado, preparada? Se tem uma coisa que nós observamos dentro da estrutura, quando o apóstolo Paulo ensina a igreja sobre o momento da comunhão sublime da igreja, fazer uma autoanálise, uma reflexão sobre a morte e a ressurreição de Cristo, para nos perdoar e nos redimir do pecado, e em alguns momentos nós somos audaciosos, a ponto de pegar um cálice, estando em pecado, tendo consciência das nossas mazelas, tendo consciência da nossa imoralidade, tendo consciência do nosso engano, da mentira que nos rodeia e que permeia o nosso ser. Fecharmos os nossos olhos e como se nada tivesse acontecendo, comemos um pão que simboliza o corpo daquele que foi moído em nosso lugar. Tomamos o cálice que simboliza o sangue da purificação, da remissão dos nossos pecados. Como se isso fosse importante para não sermos vistos ou percebidos pelos outros com a realidade de não pertencermos mais ao corpo. Não é sobre comer um pão e sobre beber um cálice. É sobre fazer isso com um nível de consciência. Eu e você, nós estamos sendo preparados para a eternidade. E nós estamos nesse ambiente para Ele nos transformar. A igreja é um lugar de transformação. Você terá conflitos, dificuldades, barreiras. E eles devem estar presente, primeiro aqui dentro, para depois você vencer lá fora. Se você não consegue tirar as suas diferenças e aprender aqui dentro, escuta, você já fracassou,
Porque esse não é um ambiente simplesmente para que você possa vir e ir. Esse é um ambiente para que você possa ser transformado. Esse é um ambiente que vai levar você a pensar sobre a sua forma de agir, de tratar os outros, sobre a sua forma de trabalhar, sobre a sua forma de se doar, sobre a sua forma de receber. E a partir daqui você sim vai estar preparado para os desafios lá fora. Quando você falha num ambiente que deveria transformar a sua estrutura, para você transformar o ambiente lá fora, pode ter certeza. Esse fracasso é trágico, porque tudo que você vai construir lá em cima vai ruir, não vai ter sustentabilidade. Porque você não estava preparado como base. Além de nós decidirmos pertencer ao corpo. Pertencer ao corpo é entender que o corpo não funciona sem mim. Como assim, pastor? Isso é um tanto quanto prepotência? Não. É entender que o corpo não funciona sem mim no seguinte aspecto. Se eu sou o pé, eu preciso ter a compreensão da minha importância nesse corpo. Consegue entender? E eu estarei ali. Imagina se hoje minha perna esquerda decidisse ficar em casa. E eu viesse para a igreja. Irmãos, hoje está um pouquinho mais difícil, porque a minha perna esquerda resolveu ficar em casa, tá? Mas eu tive que vir, né? Fazer o quê? E eu estou aqui. Espero que ela esteja lá me esperando. O braço direito também não quis vir. Entendeu, irmãos? Aí, espera aí um pouquinho que vai dar certo. Espero que ele esteja lá me esperando. Seria cômico se não fosse trágico. É assim que a igreja está operando. Quando você não sabe que é membro de um corpo e que você é importante. Você é importante, querido. A sua família é importante. Deus tem um propósito para cumprir por meio de nós. Quando nós não entendemos isso, fica muito difícil de nós permearmos numa esfera de fé, onde nós não somos movidos por vista, mas pelo que nós cremos. Você precisa crer que você é parte desse corpo. Você precisa crer na sua importância. Você precisa crer que na sua família você tem um papel e que você pode ser um facilitador. Você pode ser um homem ou uma mulher de honra, que constrói, que edifica, que consolida, que apoia, e não apenas aceitar. Sabe o que as pessoas que estão perdidas nesse mundo e que estão sem norte, sem direção, estão colocando na sua cabeça e te conduzindo para um lugar que é contrário ao que a Bíblia diz ao seu respeito? Por que você vai fracassar? Participar regularmente das reuniões, ser membro e participar regularmente das reuniões. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus 10, 25, considerai, versículo 24 em diante, consideremos uns aos outros para nos estimularmos em amor às boas obras, não deixando de nos congregar, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto nós vemos que se aproxima daquele dia. Aqui no Ministério Betel em Barcelona, nós temos organizado a estrutura e os processos para que possamos vencer a cada dia. Entenda uma coisa. A igreja, ela está estruturada para que você possa vencer um dia de cada vez. E para que você possa vencer um dia de cada vez, nós começamos o nosso domingo com uma manhã maravilhosa como essa. Ouvindo a palavra, adorando ao Senhor, tendo comunhão uns com os outros, nos multiplicando em classe, pensando estrategicamente lá com os nossos líderes de célula, como é que nós vamos operar nessa semana, para quem que nós vamos ligar, as pessoas que participam conosco, como podemos cuidar delas. Sabe, a gente vai para aquela sala lá embaixo para inspirar, para impulsionar, para nos movermos nessa direção. Em algum dia da semana tem uma célula esperando você. Tem uma casa, tem um lar, tem um ambiente preparado, esperando você, para que você possa receber ali, sabe, a nutrição, uma palavra, para que você possa ser impulsionado, impulsionada, para que você possa ter resposta de coisas que talvez você está vivendo e não está encontrando, quer seja no seu casamento, quer seja na sua vida pessoal. Além disso, nós também nos organizamos através dos ministérios, nos reunindo, ensaiando, treinando, preparando, para que possamos oferecer o melhor para Deus. E se isso é com pesar e não é com amor, com alegria, com gratidão, entenda, você está no lugar errado. Porque falta amor, tem que ter amor.
Se tem amor, você não reclama do ensaio. Se tem amor, você não reclama do tempo de dedicação. Você tem prazer. Você gera gozo, alegria no que você faz. Se tem amor, você ama ir para a célula. Você ama ensinar a palavra. Você ama fazer ligações. Você ama fazer visitas, porque tem amor. Aí nós temos os nossos cultos de quinta-feira, pensado estrategicamente. Quinta profética. Profetizar, trazer à existência, declarar as evidências do que Deus está fazendo no nosso meio, tomar posse disso, acreditar nisso. Vermos aqui, não só os nossos pastores, mas os nossos irmãos pregando, sendo estimulados, desafiados na palavra para trazer a nós esperança. Temos os nossos eventos para as nossas crianças. Temos um lugar de alegria para que os nossos filhos possam entender que a nossa alegria está em Deus. Temos um lugar de conexão para que os nossos adolescentes não se percam no processo. Temos um templo aqui onde fazemos a nossa celebração para que nós possamos estar conectados em um só propósito. Pertencer a isso. É importante você entender, é como se cada uma dessas fases, cada um desses momentos, fosse a nutrição para a sua vida espiritual. Hoje você está comendo um tipo de alimento, amanhã você vai comer um outro, e no outro momento um outro, e você vai nutrindo a sua fé. Você vai sendo desenvolvido. Então não basta apenas você querer pertencer ao corpo. Você pertence ao corpo e você agora começa a andar com o corpo. Não fica em casa como a minha perna esquerda ou como o meu braço esquerdo, porque você dificulta a caminhada. E se tem uma coisa que a biologia nos traz com muita clareza é que um membro fora do corpo, ele perece. Ele simplesmente definha, apodrece e não serve para nada. Consegue entender isso? Já estamos encerrando. Obediência e submissão. Esse é um dos nossos maiores desafios enquanto seres humanos. Ter a capacidade de sendo mais, ou tendo mais, ou possuindo mais, sendo mais capaz, entendermos que no ambiente onde nós estamos inseridos, existem princípios espirituais que regem e que governam. E agora nós decidimos nos sujeitar. Nós decidimos obedecer à estrutura para honrar a Deus. Eu vejo muitos de vocês com tanta capacidade, com tanto talento, com tanto, esmero no que fazem. E eu vejo alguns de vocês que se submetem a pessoas simples por causa de um princípio. Isso honra a Deus. Pessoas que lá nas suas empresas são gestores, são diretores. Mas quando chegam aqui, elas entendem e falam, não, eu sou servo de todos. Eu vou servir junto. Pessoas que na empresa pedem às pessoas para executar tarefas básicas, como varrer, limpar, pegar isso. Aí chega aqui na igreja, pega a sua vassourinha, varre, junta, organiza, limpa. Porque entende que no reino nós somos simplesmente, e buscamos ser isso, servos do nosso Deus. Mas quantos de nós estão aqui nesse ambiente e que fogem dessas tarefas? Porque não tem amor no coração, porque não entendeu o seu propósito. Não querem se submeter, não querem obedecer os padrões, porque ainda a sua velha natureza está te sucumbindo, está te dominando, e você ainda é uma pessoa totalmente carnal, focada no que vão ver, no que vão pensar, no que vão fazer. Pessoas que são preguiçosas, pessoas que estão relaxadas, pessoas que não têm zelo no que faz. Elas estão aqui em todos os lugares, queridos. Mas o que é importante você entender é que quando você obedece aos princípios da palavra, você se submete a essa palavra, existe um processo de transição, onde o que era bom se torna excelente. É uma melhoria contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim vai sendo. Aprendendo dia após dia. A Bíblia vai nos dizer algumas questões que eu vejo que isso é muito forte para nós que decidimos caminhar como cristão. Imagina a realidade da vida de uma pessoa que quer viver com máscara. Eu estou aqui junto com a minha família, graças ao bom Deus, fui nascido aqui, gerado aqui,
treinado, disciplinado pelos nossos pastores, pelos nossos apóstolos que cuidaram de nós. E eu não cheguei aqui ontem. Eu tenho um rastro. Eu e a minha esposa, os meus filhos, nós temos um rastro de evidências que você pode segui-los. Você voltando eles até chegar no ano de 1997, você vai ver a vida de um homem e de uma mulher que, assim como você, entre erros e acertos, optaram e buscaram sempre fazer o que era a vontade de Deus. Não estou dizendo que nós não erramos e falhamos várias vezes. Estamos sendo preparados. Mas quando você olha para o nosso rastro, as pessoas com quem nós nos relacionamos, as pessoas com quem nós convivemos, os resultados que nós temos dado, os frutos que nós temos gerado, eles vão dizer quem nós somos em Deus. Pensa como seria difícil não entender isso quando a Bíblia fala assim: ei, Igreja Batista Betel em Barcelona, quando vocês estiverem fazendo alguma coisa, lembra do pastor Renan. E observa como é que ele anda, observa como é que ele age, observe como é que ele faz, e imitai a sua forma de viver. Já pensou? Aí quando você lembra de mim, você vê um homem que não tem temor de Deus, que não vive na prática da palavra, que não tem nenhum nível de conexão e relação com o corpo, com a igreja, não se entrega, não se doa, que não tem referência. Porque se eu estou onde eu estou é porque eu tenho referência, eu olho para as pessoas e eu honro esse princípio. E todas as pessoas que se relacionam conosco sabem o quanto nós temos gratidão a Deus pela vida dos nossos apóstolos, porque a nossa origem começou a partir dali. E eles têm gratidão às pessoas que trabalharam com eles, que vão ter gratidão a pessoas que trabalharam. Isso é princípio espiritual. Eu me lembro de quantas vezes nós estávamos ali trabalhando, sempre, em todos os departamentos. Eu não caí aqui de paraquedas. Foi uma jornada, foi uma busca onde Deus foi nos preparando. Trabalhamos com os jovens, trabalhamos com louvor, trabalhamos no teatro, trabalhamos com os casais. E fomos trabalhados em todas essas áreas. Mas sempre entendemos um princípio onde a obediência, a submissão, a autoridade colocada sobre nós, ela vai nos levar para o nível pelo qual nós só vamos entender que estamos preparados quando vencermos a nossa velha natureza. Tem hora que a gente não quer, tem hora que a gente não entende. Mas isso é parte do processo. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como quem hão de dar conta. Hebreus 13, 17. Pratiquem a disciplina. Eu quero encerrar por aqui. Mateus 5 vai falar sobre algo que é muito importante. E a disciplina na igreja começa com um irmão ou uma irmã indo até o outro quando vê uma área de pecado impenitente, aflorada ou complexa. Eu tive um problema com o Marlon, usar você como exemplo, tá, lindão? E aí, nesse problema que eu tive com o Marlon, eu agora entendo e tenho um nível de consciência que é alinhado com a palavra, e eu preciso procurar o irmão, dizer, querido, olha, sobre esse procedimento, eu queria compartilhar com você o que a palavra diz. E aí, se o Marlon não entende isso, eu tenho outros procedimentos para fazer. E o que é comum no mundo, sabe o que é? Viu fulana? Viu fulano? Rapaz, olha a vida dele, olha o que ele está fazendo. Ficou sabendo o que houve? O que houve? Ah, não sei, falaram que, disseram que. Não sei quem disse, que fulano disse, que não sei quem viu, que não sei quem isso, aquilo, outro. Vai operando. Mas a Bíblia nos ensina a tratar essas coisas de forma muito, mas muito saudável. Ora, Mateus 15, 15 a 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre você e ele. Quando as pessoas nos ferem, o que nós costumamos fazer? Jantos, estou chateado com o Marlon, tá? Cara, você vê o que ele fez comigo? Ele fez isso e isso comigo. O que é isso, pastor? Fez, você não tem noção, estou muito chateado. Aí o André está do lado e fala, é mesmo, pastor? Rapaz, não acredito não, um cara sem vergonha, né? Não tem jeito não. É assim que as pessoas fazem, queridos. Menina, você sabe o que a fulana fez? Você sabe que... não acredito nisso, não. É mesmo? Não é? Vai embora. Deixa eu te explicar. Língua inflamada do inferno. É Tiago que fala. A língua é um bem pequeno membro
que ela incendeia um bosque inteiro. E por quê? Porque nós não entendemos a disciplina da palavra. A disciplina da palavra é, se você tem dúvida, se o irmão está em pecado, se você viu, se você está diante do fato, você é o primeiro ponto de resolução desse problema. Procura essa pessoa, se abre com ela. Ah, pastor, mas e se essa pessoa não acreditar em mim, não aceitar? Ok, a Bíblia fala bem assim, ó. Se te ouvir, você vai ganhar um irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Agora preste atenção. Eu tenho um problema com o irmão, isso é disciplina, queridos. Eu tenho um problema com o irmão. Eu tento resolver com o irmão, eu não consegui. Quando eu vou procurar esses 2 irmãos para ir comigo, eu tenho que procurar irmãos que são zelosos pela palavra. E como é que eu vou saber, pastor, que essas pessoas que eu procurei para me ajudar a resolver esse problema com o irmão são pessoas zelosas pela palavra? Quando você chegar e falar assim, irmão, eu preciso que você me ajude com uma situação acerca do que aconteceu comigo e o irmão na igreja. E aí essa pessoa fala bem assim, me responda uma coisa, você já procurou essa pessoa? É o primeiro indício, é a primeira evidência de que você procurou a pessoa certa. Se você vai falar de um problema seu com outra pessoa, com alguém, e essa pessoa não tem essa barreira da disciplina dessa palavra, me responda uma coisa, você já fez o passo 1, o passo 1 é antes de você me procurar, para falar da desavença, do problema, do pecado, da situação do outro irmão, a Bíblia diz, antes de você me procurar, passo 1, você já procurou essa pessoa? Não, não procurei, então vá para a sua casa, ore, peça direção a Deus, pense onde você está certo, pensa se de fato você está certo. Procure essa pessoa e converse com ela. Mas e se ela não me ouvir? Aí você vai para o passo 2 da Bíblia. Aí você me procura. E aí eu vou querer ouvir a sua história. Eu não quero nem ouvir a sua história. Não, eu não quero nem ouvir a sua história sem que antes você procure esse irmão. A Bíblia não pede para você sair contando por aí para os outros sem antes procurar. Isso é disciplina cristã. Porque as igrejas estão repletas de fofoca? Porque tem muita gente dando ouvido ao fofoqueiro. Isso aqui é disciplina. Então seja membro, esteja ativo no corpo da igreja, entenda os aspectos da obediência, da submissão, submeta à palavra, submeta a esse padrão, e olha o que a Bíblia diz, pratique a disciplina. Tendo feito isso, eu sanei uma boa parte dos problemas. Agora a essa pessoa, aí eu vou procurar o Marlon, e vou conversar com ele, e ele vai falar assim, não, pastor, eu não concordo com o senhor. Eu vou tirar esse título para ficar mais fácil, né? Porque de repente você pode falar, não, o irmão ia concordar, porque é o pastor e tal. Ô irmão, eu não concordo com você, porque você errou, porque você falhou e tal. Eu falo, querido, mas olha só, preste atenção. Não quero nem saber. Aí eu vou dizer para ele, tá bom, querido, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou chamar 2 irmãos para a gente conversar sobre isso. Procura os 2 irmãos, fala, olha, eu estou com dificuldade com o irmão Marlon, conversei com ele não conseguiu me entender, e nós viemos aqui juntos, porque eu não, vem com o Marlon junto, nós viemos aqui para conversar com vocês sobre essa situação, será que você pode me orientar? Aí quem sabe vai ser seu líder de célula, quem sabe vai ser o líder lá do Ministério de Louvor, que você faz parte desse departamento, e essa pessoa também faz parte desse departamento. Você está vendo como é que as coisas são simples? Aí você tem um líder lá no seu Ministério de Louvor, você é do Ministério de Louvor, está com o problema do irmão do Ministério de Louvor, você vai levar para o pessoal da dança, vai levar para o pessoal do teatro, vai levar para o pastor Jesus Cristo. A gente se perde na disciplina. Se aquele líder do Ministério de Louvor não for imparcial e não souber administrar essa premissa básica para poder orientar você, no mínimo, para o próximo passo, tem alguma coisa errada. Então você vai fazer esse passo. Não deu certo. Se não escutar, agora você vai levar para a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. E em verdade eu te digo que tudo que a igreja liga na terra é ligado no céu, e tudo que a igreja desliga na terra é desligado no céu. Você vai tratar sobre assuntos de moralidade. O sujeito quer ser imoral. Deixa eu te explicar. Ele é incrédulo. Se a pessoa decide ter uma vida promíscua, uma vida de mentira, de engano, de adultério, de fornicação, de pornografia, de prostituição, e ela diz ser cristã, escuta,
ela não é cristã. Ela é incrédula. Ela não crê na palavra. Porque a Bíblia diz que essas coisas, quem pratica essas coisas, não pertence ao reino de Deus. Mas talvez ela ainda não encontrou com você para você falar sobre isso. Ou você está olhando a pessoa fazendo tudo isso e você não está conseguindo. A Bíblia está dizendo, isso é disciplina cristã. É seu irmão, vai até ele, resolva isso. Querido, pelo amor de Deus, você tem que ter uma conduta diferente. O que está acontecendo com você? Que tipo de pensamento, que verdade é essa que te ensinaram que é contrária à Bíblia? E a imoralidade vai só crescendo. E os valores vão só perecendo. E a igreja vai só definhando. Eu estou falando da igreja do Senhor. Nossa responsabilidade é observarmos esses detalhes da palavra e vivermos a boa prática dele. É parte da disciplina isso. Além disso, é parte da disciplina um outro ponto. O perdão. Desenvolver o perdão. Perdoar as pessoas. Trabalhar com essa verdade. Orar uns pelos outros. Que na manhã desse dia, você possa refletir e pensar, olhando para você, para a sua vida, para a sua conduta. Pensar sobre esses tópicos e responder para Deus. Eu amo a igreja do Senhor. Ou eu preciso aprender a amar a igreja. Eu preciso rever os meus conceitos. A igreja não é uma igreja saudável porque cresce em números, mas sim pela quantidade de pessoas que pertencem ao corpo e que estão envolvidas, comprometidas, compromissadas com o corpo. Trago essa reflexão para você porque o nosso coração se alegra em ver que mais 52 pessoas serão recebidas hoje na igreja. Glória a Deus. Mais do que isso, é dizer para você e para eles, não é sobre estar no ambiente, é sobre quem você é nesse ambiente. É isso que vai fazer a diferença.